Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa com os números agora referentes ao dia 31 de março de 2024. Haja visto que as últimas informações apresentadas pela companhia ainda são do primeiro trimestre de 2024. As informações agora do segundo trimestre, encerrados agora no último dia 30 de junho, estão previstas lá para o decorrer do mês de agosto, quando teremos também o segundo trimestre da empresa. Estamos falando aqui da Melius SA ou da Cash 3, a Melius que já passou pelo canal. Estamos sempre atualizando as informações com base na solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a Melius foi o meu amigo Yuri Silva. Grande Yuri Silva, que prazer ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. E também meu amigo Eduardo Reis, grande Eduardo, parceiraço do canal aqui praticamente desde o começo, sempre junto conosco aqui. Muito obrigado também pela sua sugestão. Um prazer poder lhe atender e é um prazer poder atender a todos vocês. E caso queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Só para entender um pouquinho, a Cash 3 é uma empresa que sempre foi rodeada aqui de muita expectativa, né? Todo mundo acreditando muito na Melius, até por ser um serviço totalmente diferente, um serviço inovador. Mas vamos só recontar um pouquinho a história, até para você entender tudo que vem acontecendo com a Melius e, naturalmente, tudo que vem acontecendo se traduz nos números que a empresa apresenta e, consequentemente, entendendo a trajetória da empresa, você também vai conseguir entender os números que a empresa apresenta. Imagina lá no ano de 2004, quando um jovem, um garoto, o Israel Salmen, na época lá, só para você ter uma noção, em 2002, 2003, aí tinha aqueles sites que faziam fotografia de baladas, aí publicavam as fotos das baladas nos sites, aquela coisa toda. E aí o Israel viu que os eventos gospel, eles tinham ali também uma grande movimentação e não havia nenhum serviço disponível para registrar, né, as fotos, os momentos dos eventos gospel. Então o primeiro lado empreendedor de Israel Salmen surgiu justamente na criação de um site para registrar os eventos gospel. Mas daí na sequência, já em 2007, ele ingressa no curso de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais. E aí já a ideia dele, o que era? Era começar a trabalhar com o mercado financeiro. No curso de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais, ele conhece o Fli Guimarães, que também tinha esse interesse de entrar dentro do mercado financeiro. E aí os dois se uniram e resolveram criar uma empresa de investimentos, que foi a Sola Investimentos, isso lá no ano de 2009. Mas aí na sequência eles acabam já se desfazendo da Sola Investimentos e resolvem partir para um outro lado empreendedor, que antigamente nós tínhamos, eram os bloquinhos que você comprava ou até mesmo que você ganhava, e que dava direito ao desconto. Então nesse bloquinho tinham parcerias com diversas empresas, onde você ia comprar, por exemplo, uma pizza e tinha lá um voucherzinho que dava direito a 5% de desconto, 10% de desconto, alguma coisa assim. E pensando nessa modalidade de descontos nas compras, eles criaram daí a Melius. A Melius era uma empresa de cashback. O que era esse cashback? É que quando era indicado pela Melius, aí tinha um desconto que vinha para a Melius e a Melius repassava parte desse desconto para o cliente. Então surgiu a modalidade do tal do cashback, que daí a partir dali começou a se espalhar em diversas outras empresas, diversas modalidades de cashback. Bom, nesse processo todo, eles já arrecadam R$200 mil através de um fundo de investimentos que aporta justamente para o desenvolvimento da empresa. E aí eles participam lá também de uma rodada sobre startups no Chile e a empresa acabou sendo destacada no Chile pela inovação do cashback. E a partir dali ganha também experiência e aí volta para o Brasil já com uma força maior e com um conhecimento maior. Tanto que na sequência recebe também investimentos do chamado investidor anjo, que era justamente o Fabrice Guindra, que aportou daí mais recursos na empresa e a empresa começou a se desenvolver. E daí nesse desenvolvimento do cashback, que era uma espécie assim de uma plataforma, onde você entra na plataforma, faz a compra e aí nessa compra ali a Melius ela é comissionada e repassa essa comissão.
E aí, então, essa plataforma vai crescendo e fazendo parcerias com diversas empresas ali, virando uma grande plataforma de e-commerce, como se fosse um marketplace, assim. Bom, na sequência daí, o que acontece? Em 2017, eles fazem uma parceria com o Banco Pan, e aí com o Banco Pan, eles também passam a operar com cartão de crédito com cashback. E aí a empresa vai crescendo cada vez mais, né? Que chega em 2020, fazem o IPO, recebe mais um aporte de capital com mais dinheiro, aí sai numa série de aquisições, como é o caso da Picode, que é uma empresa, que é uma plataforma também de e-commerce, marketplace, aí também com a Promobit é uma espécie de uma plataforma de relacionamentos, onde as pessoas podem colocar sugestões, críticas a respeito de empresas e tudo mais, e aí na sequência também faz uma parceria, adquire uma participação societária no Bankly. O Bankly era uma espécie de um banco, né? E aí com isso a Amélios passa a oferecer diversos serviços, além do cashback, do marketplace, marketing de relacionamentos, mas também a parte de serviços financeiros. E aí nesses serviços financeiros, inclusive com uma plataforma para negociação de bitcoins também. E vai nesse processo todo de crescimento. Só que daí na sequência começa a ter também algumas dificuldades, tanto é que não consegue gerar uma rentabilidade e aí começa a repensar todo o seu negócio. E uma das atividades que foram repensadas e acabaram sendo vendidas foi justamente essa participação no Bankly, saindo, né, desse lado financeiro. E aí, na sequência agora, a empresa vem já estudando para esse segundo semestre agora de 2024, uma redução do capital social, já que tem um capital social relativamente alto para a atividade que ela desenvolve e o volume de caixa também muito alto para aquilo que ela faz e, consequentemente, não adianta ter todo esse volume de caixa se não consegue gerar remuneração para o acionista. Então, já está sendo estudada aqui uma redução do capital social. Mas tudo isso nós vamos ver agora no segundo semestre de 2024. Mas para entender o que é a Amélios até o dia 31 de março de 2024, trazemos os balanços de 2020, 21, 22, 23 e do primeiro trimestre de 2024. E através dos números, vamos entender o que é a Amélios SA. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Amélios SA, da Cash3, e vamos conhecer tudo o que vem acontecendo com a empresa lá desde o ano de 2020, quando da realização da IPO, e vamos acompanhando o dia a dia da empresa até chegar agora o mês de março de 2024. Lá no ano de 2020, a Amélios era uma empresa de 377 milhões de reais, o tamanho da empresa. Reparem que ela tem imobilizado aqui muito pequenininho, 3 milhões 138, que são móveis, instalações, equipamentos, informática, etc. E o intangível aqui são os bens de natureza incorpórea, porém, que possuem um valor econômico, como é a marca, o software desenvolvido pela empresa e tudo mais, tá? E daí, na sequência, vamos ter aqui o ágio também nas aquisições das empresas que ela veio fazendo ao longo do tempo. Bom, nesse ano de 2020, a maior parte desse ativo estava aqui no capital de giro, 354 milhões de ativo circulante, equivalente a 94% de tudo aquilo que tinha na empresa. Nesse ano, a empresa fecha com 331 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, e 17 milhões 890 mil em contas a receber. Naturalmente que não tem estoque, porque ela não vende um produto, ela não tem um produto para ser comercializado, o que ela tem é justamente a prestação de um serviço. E temos aqui os outros créditos, que geralmente são tributos a recuperar e outros valores a receber que não sejam de clientes. No ano de 2021, a Amélios dá um salto, ela vai para 902 milhões de reais. E nesse aumento aqui, até porque houve daí na sequência mais aumento de capital também, o capital de giro, o ativo circulante, foi para 667 milhões de reais. Nesse ano aqui, 514 milhões de reais é quanto a empresa tinha de dinheiro em caixa, banco, aplicação, e 112 milhões em contas a receber. E nesse ano já começam aqui as aquisições, tanto é que vemos o intangível pulando para 184 milhões de reais. No ano de 2022, aumenta mais ainda, vai para 1 bilhão 357 milhões de reais. E temos aqui mais aquisições, que o intangível pula para 338 milhões, como é o caso da participação societária no Bankly. E aí temos aqui o capital de giro também indo para 922 milhões de reais. 743 milhões a posição de caixa, 31 milhões o contas a receber.
Ao entrar 2023, aí a empresa encolhe, porque ela começa já a se desfazer de algumas operações, como é o caso do próprio Bankley, que acaba sendo vendido. E aí, com isso, o ativo total cai para 978 milhões de reais, o capital de giro cai para 740 milhões e o caixa permanece alto, 664 milhões de reais. Então, repare que 67,9% da empresa é dinheiro e 43 milhões o quanto vai receber. Chegando agora em março, ela praticamente permanece estável com 972 milhões e também uma estabilidade aqui no capital de giro com 734 milhões. E o volume de caixa continua lá no topo, 676 milhões de reais, com 69,6% de representatividade. Portanto, ao analisarmos a Melius, o que nós vemos? Que praticamente 70% da empresa é dinheiro, é isso que é a empresa. Olhando agora a parte de passivo, onde temos aqui o capital próprio, que é o patrimônio líquido, 357 milhões, até em função do IPO, e 19 milhões apenas o endividamento. Portanto, ela tinha uma dívida de 5,2%, que na verdade não é dívida, né? Não existe dívida com apenas 5,2%. Já no ano seguinte, daí ela faz um aumento de capital, aumenta o patrimônio líquido, mas ela também começa a ter aqui endividamento de 207 milhões de reais e a dívida pula para 23%. No ano seguinte, a dívida vai para 558 milhões de reais com 41,1%. Naturalmente que nesse ano aqui, ela registra também a questão dos cartões de crédito que ela passa a operar, e aí o dinheiro que ela tem que repassar para quem realizou a venda, então ela registra aqui nessas outras obrigações. Já no ano seguinte, muda a política contábil e o endividamento cai para 196 milhões e esses repasses deixam de existir. E repare que, naturalmente, a empresa praticamente não tem dívida com o banco, 350 mil, 395 mil, e a dívida total fecha com 20,1%. Chega agora em março, a dívida cai para 169 milhões, com 17,4%, e o patrimônio líquido de 803 milhões, 784 milhões de capital e reservas. Razão pela qual o que a empresa já vem estudando aqui? Justamente uma redução desse capital por um excesso de caixa. Então é muito dinheiro que está no caixa. Então a ideia o que é? Reduzir o capital e devolver parte desse dinheiro para os acionistas sem reduzir a quantidade de ações que estão circulando no mercado aqui. Bom, os resultados da empresa ao longo desse período aqui, lá em 2020 ela faturou 125 milhões de reais, em 2021 263 milhões, em 2022 320 milhões de faturamento. Chega agora em 2023 326 milhões de faturamento e nos 3 primeiros meses do ano 82 milhões, também nos dando uma projeção de um faturamento na faixa de 330 milhões para 2024. Mais importante do que o faturamento são esses números aqui. Um lucro lá em 2020 de 19 milhões, porém em 2021, mesmo com esse aumento de faturamento, ela acaba fechando com um prejuízo de 34 milhões. Em 2022, também com aumento de faturamento, ela acaba registrando um prejuízo de 33 milhões, mais um prejuízo na venda das operações que foram descontinuadas de 24 milhões, fazendo com que o prejuízo final fechasse em 58 milhões de reais. Chega em 2023, mais um prejuízo de 25 milhões. Então ela passa aqui 3 exercícios aqui trabalhando com prejuízo. E esse ano volta a dar lucro, 19 milhões e 80 mil reais de lucro até o mês de março. Então a empresa que depois do IPO não conseguiu gerar resultados, tanto é que vem fazendo toda uma reestruturação nas suas operações para voltar a ser lucrativo e definir uma linha de negócios que possa rentabilizar não só a atividade, como também aos seus investidores. Olhando de perto aqui a situação financeira, que eu trago para vocês, inclusive até nesses números aqui, onde a liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, quanto que a empresa tem para fazer frente ao seu endividamento. R$ 18,79 para cada R$1 de dívida. Quer dizer, é muita sobra financeira. Já no ano seguinte, esse número cai para 3,43, cai para 1,82 e volta a subir com 4,06 e agora em março com 4,66. Isso quer dizer que para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 4,66. Já a liquidez corrente, que é justamente o gráfico ao lado ali, ela sai com 18,49, também uma liquidez altíssima,
cai para 6,82, cai para 1,96 e volta a subir com 5,63 e agora em março com 6,89. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto prazo, no dia a dia, ela tem R$ 6,89. É muita folga financeira, razão pela qual até o que a empresa está fazendo? Reduzindo um pouquinho o seu capital e devolvendo esse volume de dinheiro para os seus acionistas. Já o endividamento nesse gráfico que eu trago para vocês, ele sai ali com 5,2%, praticamente uma dívida inexistente. Aí a dívida sobe para 23%, sobe para 41,1% e volta a cair para 20,1%. E esse ano vem trabalhando até março com 17,4%. De tudo aquilo que a empresa tem, ela deve apenas 17,4%. Já nesse outro quadro aqui, eu trago para vocês alguns indicadores relacionados à rentabilidade, a começar ali pela margem líquida. Quanto que sobra de tudo aquilo que ela gera de receita ao pagar custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos, sobrava 15,7% lá em 2020. Já com o prejuízo de 2021, essa margem ficou negativa, com 13%. Também, com o prejuízo de 2022, a margem negativa de 10,5%. Em 2023, também com prejuízo, uma margem negativa de 6,4%. E esse ano, com a volta do lucro, a margem passou a ser de 23,1%. Já o gráfico do meio, rentabilidade do ativo, ele vem aqui com 5,2%, aí negativo 3,8% em 2021, negativo 2,5% em 2022, negativo em 2023 com 2,1% em função dos prejuízos. Então, é o retorno sobre o investimento que a empresa fez. O que aconteceu? Em 2023, acabou sendo negativo, né, como nos anos anteriores ali, em 2,12%. E esse ano aqui ele volta a ser positivo até em função do lucro que vem sendo gerado, porém, como é um índice que a gente trabalha com ele com critério anualizado, então por isso que não trazemos 2024 aqui para vocês. Já a rentabilidade do PL, o terceiro gráfico ali, é o ganho dos acionistas, que sai com 5,5% lá em 2020, e aí os acionistas perderam praticamente 4,9% em 2021, 4,2% em 2022 e 2,7% em 2023. Já nesse quadro aqui, eu trago para vocês alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Melius vale R$ 9,18. Lembrando que agora, recentemente, em maio de 2023, foi feito um grupamento de ações de 10 para 1. Então, com isso, 10 ações passaram a ter o valor de uma ação apenas, então, razão pela qual uma ação vale patrimonialmente R$ 9,18. E o valor de mercado dessa ação na faixa ali de R$ 6,22 quando da gravação desse vídeo. Então é uma ação que já estava nos centavos, com agrupamento ela passou a ter ali um valor em torno de R$ 6,22. O preço preço por valor patrimonial, que é o PVP, fecha em 0,68, quer dizer, há um deságio na venda das ações da Melius de 32%. Lucro por ação nos últimos 12 meses voltou a dar lucro por ação, 14 centavos por ação, o que dá uma rentabilidade de 2,25%. Não há histórico ali de dividendos por ação, nem de retorno de caixa do yield, até porque, como ela vinha trabalhando com prejuízos até 2023, então não há como se falar em distribuição de dividendos. O que vai ter, sim, é uma devolução de capital agora nesse segundo semestre de 2024. A relação preço/lucro 44,43, quer dizer, ao comprar as ações da Melius, você vai levar aproximadamente 44 anos e meio para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Lembrando que PIL, quanto mais alto, mais cara é ação, quanto mais baixo, mais barata a ação. 79,92% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Nesse gráfico aqui, extraído lá do Status Invest, vamos ver aqui o comportamento das ações da empresa lá desde 2020, quando do IPO. Quando na época lá, naturalmente que esses números aqui já são corrigidos porque a primeira empresa ela fez um desmembramento das ações. E agora, em 2023, faz um grupamento das ações. Então, quer dizer, tudo isso aqui acaba distorcendo os números, mas, enfim, trazendo aqui na base já corrigida pelo desmembramento e pelo grupamento, então era equivalente a dizer que uma ação valia R$ 11,45 lá em 2020 e ela chega ali a disparar ali praticamente em 2021, onde ela chega ali a atingir um valor ali na faixa de R$ 82.
e a partir dali ela começa a despencar, claro, com alguns altos e baixos, mas sempre numa tendência de queda, e tanto é que você vai vendo ali na metade do gráfico, ela já está lá embaixo novamente na faixa de R$ 8,16 e vai trabalhando nessa faixa de R$ 7, R$ 8 até 2023, quando em 2023 ela cai ali, aí já passa a trabalhar ali na faixa de R$ 4, R$ 4,20, e agora começa ali uma subidinha lenta e gradual ali na faixa de R$ 6,20, R$ 6,25 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Cash 3 tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Melius SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida. Agora você já sabe como que está a situação econômica e financeira da Melius SA, a Cash 3, né? E naturalmente que todas as informações, elas são extraídas tanto lá do site da CVM, as demonstrações contábeis, onde temos lá não só o balanço, DRE, todas as demonstrações, mas principalmente as notas explicativas. E as notas explicativas, elas são muito importantes até para entendermos aquilo que está dentro do balanço. E naturalmente que para entender a empresa, também é importante analisar ali o comentário de desempenho feito pela própria empresa para você poder entender tudo que vem acontecendo com a atividade. E claro que a base principal passa a ser o quê? O balanço, porque o balanço ele traduz aquilo que a empresa vem fazendo. Então, se você quer escolher uma empresa para investir, se você pretende comprar ações de uma empresa, o primeiro passo o que é? É conhecer essa empresa e conhecer os números que essa empresa apresenta, até porque todo investimento ele é feito para aumento de patrimônio. E o aumento de patrimônio só ocorre se a empresa na qual você investiu, se ela for lucrativa. Por quê? Ela sendo lucrativa, o patrimônio da empresa aumenta e, consequentemente, como você tem uma participação lá dentro, o seu patrimônio também aumenta. Naturalmente que uma empresa, ao ser lucrativa, ela também virá a pagar, né, os dividendos, juros sobre capital próprio, enfim, as remunerações para os acionistas. Mas isso só acontece se a empresa for lucrativa. Outro ponto que é importante destacar é o risco que você corre quando você compra a ação de uma empresa. E qual é o grande risco? É que essa empresa possa quebrar. Então, onde que nós vamos focar? Em endividamento e também na questão do capital de giro, na situação financeira da empresa. E todo esse processo de análise de balanço, que parece algo complexo, é muito simples. É tão simples que, inclusive, você pode aprender de uma forma rápida, descomplicada e bastante didática lá na plataforma Hotmart, nos nossos cursos, tanto de análise de balanço para investimentos, como também no curso de Valuation. E lá você pode aprender de forma muito rápida e com custo muito baixinho como que nós interpretamos a situação econômica e financeira de uma empresa. E a partir dali, desse conhecimento que você possa ter, que vai ter através do nosso curso, aí você mesmo pode escolher as melhores empresas nas quais investir. E aí, consequentemente, sempre fazer investimentos com consciência, com conhecimento, com informação, reduzindo riscos e ampliando possibilidades de retorno. Só assim você vai conseguir construir seu patrimônio com mais segurança, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno. Então não perca essa oportunidade e venha conosco lá na plataforma Hotmart aprender análise de balanços e também valuation. Dito isso, bons investimentos para vocês.